Então vamos lá. A aula hoje é mais soft, então, tipo, essa discussão que você começou aqui, eu quero que aconteça, tá? Vamos começar a falar de... Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo aqui. Cara, vamos começar a falar de alguns incentivos que são mais econômicos, que são de caráter econômico, tá? Que surgem em resposta a decisões técnicas que são tomadas lá no protocolo, tá? E essa é uma das coisas assim, mais intrigantes, eu acho que mais interessantes em todo esse papo de ter um dinheiro descentralizado. Tá? Muito mais do que em outros tipos de sistemas descentralizados. Porque quando bota dinheiro no meio, é assim, um negócio muito visceral pra gente. Pô, é muito fácil de você perceber se alguma coisa é boa ou não pra você. Parece que é instantâneo, assim. Parece que mexe com uma coisa muito essencial do ser humano. A gente tem alguma coisa com o dinheiro, tá? Que não é, tipo assim, do capitalismo e não sei o quê. Tem uma relação muito essencial com isso. Dinheiro é vida. Bacon é vida. Eu concordo que bacon é vida. Por exemplo, eu ganhei um certo dinheiro, digamos. Eu podia gastar, me divertir, etc. Mas eu abro mão de me divertir, abro mão daquela vida que eu teria. Eu posso viajar para a Europa. Não, eu vou guardar para o futuro. Então eu estou abrindo mão de uma vida, digamos assim, de curtir aquele momento da vida, para materializar aquilo para um uso futuro. Sim. Então, se alguém tira aquilo ali ele tirou uma parte da minha vida, aquela parte que eu abri mão. Tirou uma parte da sua vida. Sim, quando alguém pega o seu dinheiro, ele tirou uma parte da sua vida. Tirou uma parte da sua vida. Trabalhar é vender a vida, né? Trabalhar é vender a vida. É verdade. Trabalhar é vender a vida. Se eu colocar assim, é verdade, tá? Mas olha só, como é teu nome mesmo? É Rômulo. Olha só o que você está falando. Em parte, o que você está falando é... Na hora que você estava falando assim, eu podia estar lá e fazendo festa e gastando aquilo, comprando coisas e não sei o quê. Rapidamente, ao que é que isso me remete? Me remete a uma noção de que quando eu tenho... É muito fácil... Tipo assim, quando eu tenho mais dinheiro disponível, isso me dá mais poder de ação. Imediatamente você percebe que isso é melhor para sua vida. É melhor ter mais poder de ação do que menos poder de ação. Certo? Mesmo que você não haja. Certo? É uma posição superior você poder fazer e não querer do que você querer fazer e não poder. Não é? É claramente duas posições muito diferentes. Né? E o que a gente vai falar aqui toca nisso. Tá? Tem outros sistemas que são descentralizados, mas como eles não têm tanto a ver com dinheiro, pelo menos tão diretamente, essa relação de incentivo ela é mais difícil de a gente perceber, dos agentes que estão ali perceberem o que é um bom comportamento e o que não é um bom comportamento, no sentido de maximizar o meu poder aqui dentro do sistema. Tá? Maximizar o meu bem-estar no final das contas, quanto que eu consigo acumular de dinheiro, eu quero mais dinheiro. Tá? Nesse sentido aqui. Tudo bem? Sobre isso, quero falar sobre dois constraints aqui, duas restrições. Tá? Primeira delas, que vai gerar um mercado. Tá? E antes de eu falar qual é. O mercado, o que é o mercado? Assim, deixa eu comentar o que é o mercado. Tá? Vocês vão ver muitas teorias e não sei o que, blá, 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 sobre o que é o mercado. Tá? Mas eu acho que a melhor explicação, assim, a melhor definição do o que é o mercado. O mercado é um processo de tomada de decisão. É um processo.
Mercado não é um lugar, mercado não é uma coisa. Mercado é um processo. Mercado não é uma pessoa, não é uma empresa, não tem nada a ver com isso. Tá? Mercado é um processo de tomada de decisão. Tomar decisões é se coordenar. É o decidir fazer algo ou deixar de fazer algo. Isso é tomar uma decisão. Tá? Esse processo de tomada de decisão é um processo, no caso do mercado, é um processo de tomada de decisão coletiva. Em várias pessoas tentando se coordenar. Eu vou fazer ou vou deixar de fazer em resposta ao que vocês estão fazendo ou deixando de fazer. E o que vocês fazem ou deixam de fazer influencia na minha decisão de fazer ou deixar de fazer outra coisa. Isso é o mercado. Esse processo de tomada dessa decisão nesse tipo de ambiente é o mercado. Repare que isso é naturalmente um ambiente adversarial. Vocês são, de alguma forma, meus adversários. Eu não estou dizendo que vocês são meus inimigos. Mas vocês são meus adversários no sentido de que vocês estão cuidando da vida de vocês, vocês vão tentar maximizar o bem-estar de vocês e não o meu. Entendeu? Pode ser que você faça alguma coisa que é boa para você e é ruim para mim. Isso não é maldade. Isso não tem nada a ver com maldade. Mas isso é um ambiente adversarial. Nesse ambiente tem uma coisa que você pode fazer que é boa para você e é ruim para mim. E você eventualmente faz, você passa a ser meu adversário em alguma coisa que a gente está tentando, que a gente está ali concorrendo sobre. Tá? E esse processo de tomada de decisão coletiva, ele tem um mecanismo de comunicação que é o que a gente chama de preço, o sistema de preço. Tá? O preço comunica as tomadas de decisões entre as pessoas. É assim que esse processo vai acontecer. Se a gente vai se coordenar, a gente precisa se comunicar. De alguma forma. E aqui nesse processo a gente não comunica necessariamente falando, ou necessariamente... A gente comunica fazendo alguma coisa. E especificamente nesse processo aqui, a gente está fazendo alguma troca. E nessa troca está mediada por um bem que a gente chama de dinheiro. E isso determina um certo preço de alguma coisa. E isso é a informação que a gente vai usar para se coordenar aqui. Tá? E o que é que a gente está tentando decidir, no final das contas? Porque tem decisões que são econômicas e tem decisões que não são econômicas. Tá? Por exemplo, eu chegar lá e falar assim, eu não gosto de, eu não gosto de vestir roupa branca. Isso não é necessariamente uma decisão econômica, é uma questão de gosto pessoal. Tá? Muito diferente é eu chegar lá no supermercado e falar assim, beleza, eu quero comprar comida. Eu posso comprar ovos ou eu posso comprar tomate para comer no café da manhã. Vamos supor que essas duas coisas fossem igualmente ok para mim. Se tiver tomate, beleza. Se tiver ovos, beleza. Tô de boa com os dois cenários. Tá bom? Só que para eu comer ovos, eu quero, 6 ovos no café da manhã e para comer tomate, eu quero 1 quilo de tomate. Uma situação meio absurda aqui, mas é o que está me vindo na cabeça. Tá? Aí eu vou lá, num belo dia no supermercado e falo assim, beleza, vou comprar o café da manhã de amanhã. Aí os 6 ovos estão custando, R$5 e 1 quilo de tomate está custando R$9. Se as duas coisas, do ponto de vista da decisão não econômica, tá vendo? Que é o meu gosto pessoal, tanto faz as duas coisas, o que é a decisão econômica ali para mim? Vou comprar ovos que é mais barato. Maximiza o meu bem-estar. Eu preciso entregar menos para receber uma coisa que me satisfaz. Eu maximizo essa relação de custo-benefício. Nesse exemplo maluco que eu construí aqui. Tá? Repare que essa é uma decisão econômica e ela é mediada pelo preço, pelos preços relativos das coisas. Tá? É mediado pelo preço relativo das coisas. Isso é o mercado. Isso é o mercado. Isso é o mercado. E está todo mundo aqui o tempo todo agindo no mercado. Quando a gente decide comprar ou não comprar alguma coisa, com base no preço relativo que a gente está encontrando das coisas. Tá? Beleza. Dito isso, sempre surgirá um mercado quando houver escassez de alguma coisa. Porque quando não há escassez, não faz sentido a gente ter um sistema de preço para coordenar a tomada de decisão de quem vai consumir alguma coisa ou quem não vai consumir aquela coisa. Por exemplo, o ar que a gente está respirando aqui agora não tem nenhuma escassez para a gente.
Pelo menos não por enquanto. Não tem nenhuma noção de escassez. Você nunca pagou pelo ar que você está respirando. Ainda assim, tu está consumindo ar todo dia, o tempo todo. Se tu não consumir essa parada, tu morre. É mais grave do que comida e água. E não tem um mercado de... Pelo menos não por enquanto, não tem um mercado de ar. Estão tentando fazer, mas ainda não tem uma coisa totalmente funcional, assim, tá? E mesmo que venha a ter, vai ser um mercado completamente artificial, porque no mundo real não tem escassez de ar, pelo menos não tem ainda. Pode ser que um dia isso aconteça, tá? Pode ser que um dia, sei lá, os mares inundem a terra toda, não sei o que, a gente tem que morar embaixo d'água. Aí vai começar a ter uma escassez de ar, pô. Entendeu? Então aí vai ter que começar a ter um mercado de ar, diga. Um governo, alguma organização resolver criar essa escassez. Mas aí começa a ser uma questão de outros mecanismos de coordenação que não são via mercado. Eu não estou dizendo que o mercado é o único mecanismo de coordenação entre os seres humanos. Está longe de ser. Tem vários outros que são igualmente poderosos. A linguagem é uma delas. O direito é um outro sistema de coordenação. Tipo, eu não diria tão poderoso quanto o mercado, mas sim, é onipresente também, né? Tá? Onipresente. Está em todos os lugares. Tá? A política é um outro. Enfim, tem outros mecanismos de coordenação. E eles interagem. Você disse que o mercado surge por escassez, certo? Não, eu disse que onde houver escassez é um mecanismo, uma característica necessária para o surgimento de um mercado. Para o surgimento, mas para a continuidade dele também, porque eu estou nessa dúvida assim. Pode ser que surja um mercado e depois as pessoas porque precisa... Se tem escassez, existe uma noção de que alguém quer consumir aquela coisa, que é escassa. Se ninguém quer consumir aquela coisa, mesmo que aquela coisa seja limitada, finita, não tem escassez, porque ninguém quer aquilo. Exatamente. Pensa na tecnologia. Assim. Comprei ano passado um iPhone, última geração. Aí esse ano eles vão lançar outro. Já lançaram, né? Último modelo, última geração. Tá me faltando alguma coisa? Está escasso? Não, mas... Não, mas esse exemplo não é muito bom, porque o motivo de você querer ir lá comprar o telefone novo não importa aqui. Você pode simplesmente falar, eu quero um novo e pronto, mas você já tem um totalmente funcional e tal, mas tá, isso não importa. Mas o mercado existe mesmo. Isso, porque continua tendo gente que olha e fala assim, eu já tenho o telefone, mas eu quero o novo, eu quero o mais novo. Beleza, tranquilo. Porque essa necessidade pode ser criada de maneira artificial, né? Artificial que eu quero dizer assim, ela não existe na realidade, é o caso do telefone, mas ela, digamos assim, um assaltante mata para ter um celular. Por exemplo. Eu acho que tem algumas situações que são mais interessantes já te passo a palavra, mais interessantes do que esse caso. Pensa no lixo. Tipo, o lixo é o rejeito. O lixo é uma coisa que, em princípio, ninguém quer. Sacou? Se ninguém quer, em princípio, não tem escassez daquilo. Não tem escassez não porque não seja limitado, finito, ou uma quantidade determinada. Tá? Não é por causa disso. É porque a demanda por aquilo é muito baixa. A escassez sobre aquilo é muito baixa também. Quem que quer comprar lixo? Quem que quer consumir lixo? Percebeu? Esse é um mercado bem mais difícil de olhar e falar assim, tá, como é que funciona o mecanismo de escassez aqui e tal, não sei o quê. E aí onde funciona, por exemplo, esse é um tipo de mercado que existe e ele funciona, ele é mais impulsionado por outras regulações, por outros motivos de coordenação que não são somente econômicos. Por exemplo, o político vai lá e fala, não, beleza, mas você não pode jogar teu lixo em qualquer lugar. Aí isso começa a ser um problema para você, porque aí você passa a ter um problema de consumir o serviço de descarte do lixo. Mas isso é artificial, uma necessidade artificial. Pode ser. Mas ninguém aqui está questionando se... Eu acho que ninguém aqui vai questionar que não é para você jogar lixo em qualquer lugar. Ponto final. Se tá ok a regulação como tá ou não, é outra conversa. Mas eu acho que ninguém vai questionar se
tá tranquilo, é o tipo de regulação que eu acho que ninguém vai reclamar. Peraí. A questão que você falou da escassez, tipo, no mercado de diamante seria mais ou menos isso, porque é um mercado que tem uma escassez artificial, né? Porque os diamantes podem ser feitos até de forma artificial. Só que eles não são produzidos em massa justamente para isso, para criar uma escassez. Mercado de diamantes. Sei. Porque tem algumas propriedades diferentes do diamante natural do diamante criado e também não é tão simples você criar um diamante artificial, tipo de máquinas de cara. Eu não queria tentar ficar elaborando muito nesse conceito de escassez ou não, mas simplesmente colocar aqui. Um pré-requisito para o surgimento de um mercado é escassez. Qual o motivo dessa escassez? Não me vem ao caso aqui. Porque no nosso caso, a gente vai criar certa escassez, entre aspas, de forma artificial. A gente vai tomar decisões arbitrárias, vai implementar uma certa regra lá no protocolo, ou certas regras, e isso vai criar algum tipo de escassez. E aí, por conta disso, acaba surgindo no mercado. Podemos seguir? Então, vamos lá. O primeiro mecanismo de escassez desses aqui é uma regra de consenso que vai dizer que o tamanho do bloco tem um limite. Eu não aceito bloco de qualquer tamanho, quantidade de bytes. Sim, valor e preço são duas coisas que dependem dessa percepção de escassez relativas e demanda sobre aquilo. Como eu estou te falando, tem bastante lixo, mas ninguém quer lixo. Sim, tem lixo e lixo, não é? Tem lixo de latinha de alumínio que você pode ir lá e fazer coisas com aquela latinha de alumínio. Ou com vidro, ou com outras coisas. E aí passa a olhar alguém e falar assim, de repente eu quero consumir esse lixo aí, porque para você é lixo, para mim não é. Para mim é uma matéria-prima para fazer outra coisa, por exemplo. Hã? O dinheiro em si não tem valor? O dinheiro é só um mecanismo de troca. Tipo, a gente discute, foi a primeira aula. Tipo, isso aí tem que estar martelado. Assim, que, qual é o valor do dinheiro? O valor do dinheiro é o que você percebe, né, é a sua expectativa de conseguir trocar ele por outras coisas depois. Não interessa que tipo de dinheiro que é. É isso que ele é. É isso que... Daí é que mora a percepção de valor dele. Quanto que é o valor? O mesmo R$1 para você pode valer coisa diferente de R$1 para outra pessoa. Podemos seguir? Então tá bom. Uma das regras de consenso que a gente vai incluir é um limite no tamanho do bloco. Tá? No Bitcoin, especificamente, no início não tinha limite, no início da rede, não tinha nenhuma regra falando, não, se o bloco tiver tantos bytes, mais do que tantos bytes eu vou rejeitar, não existia essa regra. Não me lembro se foi em 2009 ou 2010, mas bem no início da rede, o Satoshi colocou o limite de 1 mega. 1 megabyte. Tá? E esse é um limite que está valendo até hoje. Ele foi ficando mais sofisticado. A gente vai falar sobre isso, porque eu vou falar de mudanças de regras e mecanismo de mudança de regras. Tá? Mas tem um limite. E aí vocês vão se recordar. O que tem no bloco? Tem 80 bytes de cabeçalho, mais a lista de transações. E aí aqui, meu amigo, as transações não tem limite. Não tem um padrãozinho fixo. A transação pode ser, sei lá, 60 bytes. 60 bytes não tem como, porque é só assinatura. Só um hash tem 32 bytes. Então tem que ter no mínimo um hash apontando para a transação que eu quero gastar. Então vamos chutar aí, sei lá, 200, 300 bytes que eu preciso ali para montar uma transação. Ou pode ser uma transação que tem muitas saídas. E a gente viu que se tem muitas saídas, tem muitos contratos, tem muitos programas de computador, vai precisar de mais bytes para expressar aquilo. Tá? Ou tem muitas entradas, eu quero gastar muitas moedas de uma vez só. Então eu preciso de muitas assinaturas, eu preciso de muitas referências para outras transações. Então preciso de colocar mais dados para representar aquilo. Preciso usar mais dados mesmo. Tá? Então as transações em limite, assim, em princípio não tem um tamanho. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser... A variabilidade é enorme. Tá? Só que, se o bloco vai ter um limite de 1 mega, tá?
vai ter um limite de quantas transações eu vou conseguir colocar aqui. Quantas transações eu vou conseguir colocar juntas que ficam abaixo de 1 mega. Tá? Isso gera uma noção de escassez pelo serviço de confirmação das transações. Repare, se tiver mais transações do que cabe no bloco, mais transações pendentes, esperando por serem confirmadas, do que transações que cabem num bloco, algumas delas vão ser confirmadas e outras não vão ser confirmadas. E a partir disso, eu consigo criar um mercado para decidir quais delas eu vou incluir no bloco confirmar, quais delas vão ficar de fora. Tá? O mecanismo nativo para isso é a ideia de ter uma taxa. A ideia de... é para isso que existe a taxa. Tá? É a ideia de que quem está propagando a transação vai comunicar de alguma forma a urgência daquilo pagando mais ou menos taxa. Essa é uma forma de manter o disponibilidade mesmo sem o minerador em si ganhar o dinheiro só para minerar o bloco. Isso é uma conversa que a gente não sabe dizer como é que vai ser no futuro, mas eu vou chegar ali também. Que é, uma hora vai acabar o subsídio do bloco. E aí, em princípio, qual vai ser a remuneração de quem está minerando? Vai ser as taxas. Mas a gente não sabe dizer se as taxas vão ser suficientes ou não para isso. Eu pessoalmente, não estou tão preocupado com isso quanto outras pessoas, mas eu entendo que isso pode virar um problema. Sim. Se a gente mantiver as regras de consenso como elas são hoje. A gente não é obrigado a manter as regras como elas são hoje. Que é o que eu quero falar na segunda metade da aula ali, na próxima, depois do intervalo. Mecanismo de como é que a gente pode mudar as regras. E a gente muda as regras direto. Direto, entre aspas, tá? Mas com uma certa frequência muito maior do que as pessoas imaginam. Bitcoin está longe de ser uma coisa imutável. Inclusive, ele é bem diferente do que ele era há 15 ou 16 anos atrás. A essência é a mesma, mas várias coisas que a gente faz hoje são já regras bem diferentes. Tudo bem? Mas vamos lá, segue aqui. Como que funciona esse mecanismo de taxas? Porque como funciona isso? Repare, a taxa está servindo como um mecanismo de comunicação, para eu tentar comunicar, para eu fazer algum tipo de comunicação entre quem está criando a transação, quem quer que a transação seja confirmada, e aquela pessoa que está confirmando a transação. Eles estão se comunicando via essa taxa. Tá? Isso é um mecanismo de comunicação, de coordenação entre eles. Tá? Só que essa linguagem, entre aspas, essa linguagem, que é a taxa, ela tem certas propriedades, ela tem certas características que não foram exatamente escolhidas pelas participantes ali, mas elas são escolhidas pelos participantes porque eles estão participando do sistema. Tá? Primeira coisa a se observar. A taxa é controlada pelos usuários e não pelo minerador. A taxa, quem é que decide qual é a taxa que vai pagar? Quem está fazendo a transação. Quem está escrevendo a transação. Eu estou escrevendo a transação, eu decido. Entrou 10, eu quero deixar 1 de taxa. Eu que escolho a taxa. Quero escolher 0 de taxa. A única coisa que eu não posso fazer é gastar mais do que está entrando de entradas na transação. Fora isso, eu posso fazer, em princípio, o que eu quiser. Tá? Então, repare, quem escolhe, quem decide quanto vai pagar de taxa é o usuário. Tá? A única coisa que o minerador pode fazer é confirmar ou não uma transação. Confirmar ou não uma transação. Ponto final. Tá? Vou além. O usuário, e a gente vai falar sobre tentar mudar a taxa, porque pode ser que eu escolhi uma taxa e aí começou a demorar demais e eu quero tentar aumentar a taxa, por exemplo. Tá? Isso pode ser uma coisa, mas vamos lá. O usuário está vendo, em princípio, o que está acontecendo na rede. Tá? Ele está vendo, em princípio, ele consegue ali mudar agir, né? Agir. E responder, vou botar mais taxa porque parece que vai precisar de mais taxa. Não vou botar menos taxa porque está menos congestionado e está de boa. Vamos falar também como é que essas decisões são feitas. Mas o usuário ele tem um certo poder de olhar e decidir o que vai acontecer. Tá?
O minerador ele não consegue fazer nada. Porque o que seria um mecanismo do minerador influenciar na taxa? O minerador, para influenciar na taxa, ele precisa conseguir controlar de alguma forma a escassez, porque ele que está oferecendo o serviço. Ele que está oferecendo o serviço. Tá? Pense na padaria. O exemplo que eu costumo dar é meio absurdo, mas é mais ou menos isso. Tá? Pense na padaria. O cara tem, sei lá, uma assadeira lá com 10 pão de queijo. Com 10 pão de queijo. Aí chega alguém para comprar o pão de queijo. Como é que é a situação normal, do mercado, entre aspas, normal? A pessoa vai lá e pergunta, quanto custa esse pão de queijo? R$5. E aí a pessoa que está comprando, que está pagando, decide se vai pagar ou não. Certo? Ela pode negociar e tal, mas ela, a decisão última é, eu só decido se eu vou pagar ou não vou pagar. Beleza. Como é que é esse mercado aqui? Tem lá os 10 pães de queijo, você entra para comprar o pão de queijo e fala pro dono da padaria, eu pago R$3 no seu pão de queijo, quer ou não quer? E a única decisão que ele tem lá é aceitar ou não aceitar. O minerador, nesse caso aqui, ele não tem nenhuma questão de falar assim, não, tem que ser no mínimo R$5, senão eu não vou minerar nada. Ele não consegue falar isso para mim. Pelo menos não diretamente. Ele só consegue não incluir nada ali para minerar. Mas repare que ele tem um custo, ele está lá executando o serviço de minerar, o custo dele não aparece depois que ele minerou. Ele tem que estar lá executando aquele processo o tempo todo. Então o custo está acontecendo. O custo é fixo ali, meio que constante. Tá? A única coisa que ele tem que decidir é, de um lado tem essa pressão aqui de meu custo acumulando. Chega alguém me oferecendo 1 satoshi, ou 10 satoshis, ou 100 satoshi, ou 1 satoshi, e eu tenho que olhar e falar assim, eu queria que alguém me pagasse 500. A minha operação custa 500. Só que ninguém está disposto a pagar 500. Repara que ele não tem muita opção além de ou desliga essa parada e para o custo, mas se ele para o custo dele, ele também para o faturamento, porque aí ele não vai minerar bloco nenhum mais, que é a fonte de faturamento. Ou ele pode ir lá e começar a incluir transações que pagam pouca taxa mesmo que ela seja, em princípio, suficiente. Porque ele olha e fala assim, pelo menos eu tenho algum faturamento. Qual que é a decisão que cada minerador vai fazer? É uma decisão comercial. Isso aí, eu sei lá o que ele vai fazer. Repara que isso não tem nada a ver com o protocolo mais. Isso é literalmente uma decisão comercial. Uma decisão empresarial. Professor, quando você falou do exemplo dele ali, se, assim, realmente o minerador tem lucro, toda mineração dá lucro, alguns mineradores podem estar trabalhando no prejuízo, né, por algum motivo, seja lá qual for, né? Mas a meta da descentralização do Bitcoin não seria evitar que esse tipo de coisa aconteça? Qual tipo de coisa? Que alguém minere sem lucro para poder centralizar a mineração. Mas a gente não... os outros mineradores menores. Mas a gente não tem controle sobre isso, porque repare que isso está fora da decisão técnica de protocolo. Eu não tenho como controlar a eficiência do minerador. Eu não tenho como controlar que alguém descobriu um algoritmo e isso acelera a parada. Eu não tenho como controlar que alguém inventou uma máquina nova e isso aumenta a eficiência dele, consegue minerar gastando menos energia com menos custo. Se ele aumenta a eficiência, ele continua tendo lucro. Mas isso pode ser o suficiente para empurrar os outros que não são tão eficientes para uma margem negativa de negócio. Entendeu? Quando imagina que você está num mercado aqui, qualquer mercado. Tá todo mundo fazendo a coisa igual. De repente, alguém inventou um processo novo e aquilo reduziu muito o custo dele. O que vai acontecer? Automaticamente. Aquele um que está mais eficiente, ele tem um incentivo monstruoso para diminuir preço, para poder aumentar a fatia dele de mercado. Ele está mais eficiente, ele pode agora baixar preço e ainda assim ter a mesma ou mais lucratividade que ele tinha antes. Só que na hora que ele diminui preço, ele bota pressão nos outros. Financeira mesmo. Os outros precisam ou ficar mais eficientes ou sair do mercado, porque eventualmente aquele preço não justifica mais o negócio dele. Entendeu? Só que isso não tem nada a ver com protocolo aqui. Isso não tem nada a ver com protocolo. A gente não tem nenhum controle sobre isso. Será que algum dia pode haver uma centralização
Aliás, não é que a gente não tem nenhum controle sobre isso. Vamos tocar um pouco uma tangente aqui, tá? No Bitcoin especificamente, o hash que a gente usa é SHA-256. É SHA-256 duplo, mas é SHA-256, tá? SHA-256. No início da coisa toda, a gente fazia mineração com CPU. Igual vocês vão fazer aí na tarefa de vocês. Ali por volta de 2010, acho que foi por volta de 2011, por aí mais ou menos, alguém começou a usar GPU para minerar. Percebeu que dava para implementar e foi lá e fez. E ficou muito mais eficiente. Ordens de grandeza mais eficiente, energeticamente falando. Gasta menos, calcula muito mais hash. Tá? Aí, em algum momento, todo mundo começou a minerar com GPU. Em algum momento, alguém falou assim, vamos fazer um chip específico para minerar. E aí implementou ASICs, que é o estado da arte hoje. E isso, assim, a gente só vai tentando melhorar os ASIC ali, tá? ASICs. O problema de ASIC começa a ser uma questão, tipo, a complexidade disso aqui é muito maior do que a complexidade disso aqui. Para você começar a minerar hoje, e fazer um business a partir daí, você já tem que começar por aqui. Você já tem que começar no nível de complexidade mais alto. Você não tem a mínima chance de começar percorrendo a complexidade e aumentando gradativamente. Você já tem que começar no nível de complexidade que a coisa está hoje. Tá? Beleza. Isso é o que está acontecendo no Bitcoin. Tá? Hoje. Tem uma empresa chinesa chamada Bitmain que faz esses ASICs. Que inclusive é um problema. Tem mais gente trabalhando para ter outros fabricantes disso. Mas hoje basicamente só tem um fabricante. Enfim, outras coins, outras moedas, elas tendem a rejeitar esse modelo aqui. Por quê? Porque é por esse argumento que você está me trazendo, que é, tá, mas isso aqui aumenta a centralização da rede, porque vai ter menos gente capaz de entrar nesse business. Tipo, a barreira de entrada é grande. Sim, tá? Exemplo, Monero. Monero usa uma outra função de hash. Não estou dizendo que Monero é ruim, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Monero. Eu não conheço detalhes de tudo do protocolo do Monero, tá? Mas uma das coisas que eles fazem é não usar SHA-256, eles usam uma função de hash bem específica, feita para eles lá, tá? Que ela meio que só consegue ser implementada eficientemente em software, tá? Não me pergunte detalhes de como é que funciona essa função de hash. Eu não parei para estudar, ver como é que ela é. Por que não daria para fazer em hardware? Qual é a minha tese? É de que ela provavelmente é uma função que precisa guardar um estado muito grande. Precisa de muita memória. Provavelmente esse é o problema dela, tá? E aí você não consegue fazer tão eficientemente em ASIC. Porque a ideia do ASIC não é você fazer a conta mais rápida, é você ter milhares de contas em paralelo. Tá? É você calcular SHA-256 em paralelo, assim, como se tivesse muitos processadores. Aqui eu acho que a ideia é que precisa de muita memória e você precisaria de uma quantidade muito extraordinária de memória para fazer isso muito paralelizado. Tá? Eu acho que essa é a ideia básica, mas confesso que eu não conheço detalhes da implementação de como é que é o hash delas. Tá? Mas a ideia deles é essa, não centralizar, porque isso diminui a barreira de entrada para o minerador. Se você quiser começar agora a minerar lá Monero, é relativamente fácil. Você não precisa de uma operação industrial igual uma operação de Bitcoin para minimamente justificar o custo dessa coisa. Entende? Monero é ênfase em privacidade, né? Hã? Monero é ênfase em privacidade. Monero é ênfase em privacidade. A gente vai falar de privacidade em outro momento. Oi? Não tem muito certo e errado, tá? Você está me perguntando se isso não gera vulnerabilidade. Você está me perguntando no Bitcoin. A gente vai falar sobre problemas de Bitcoin, o que os mineradores eventualmente podem fazer, como se fosse de sacanagem ou de comportamento que parece ser inadequado. Pode, isso tudo aí começa a ser um problema. O fabricante do ASIC pode estar fazendo alguma coisa. É meio difícil disso acontecer porque é calcular hash, não tem muito o que fazer aqui, entendeu?
Não é calcular uma assinatura que tem a ver com manter um segredo. Aqui não tem segredo nenhum envolvido. Mas ele pode soprar o vento para um cara, para o outro. Soprar o vento para um cara para outro. Como é que ele faria isso? Ele pode fechar um acordo econômico de vender só o hardware dele para um cara. Ah, sim. Ele pode vender o hardware dele para não vender para certas pessoas, por exemplo. Exato. Ou para certas empresas. Sim, isso tudo pode acontecer. Essas empresas elas podem fazer uma blacklist, acordar e fazer uma blacklist. Por isso que é interessante ter mais fabricantes de ASIC, ter mais fabricantes das máquinas mesmo. Basicamente só tem grande, assim, de grande porte, só tem uma grande empresa no mundo que fabrica um equipamento miner. Enfim, isso é um problema em aberto. Mas é um problema que, repare, não é um problema do protocolo. É um problema de business em torno de fazer um business funcionar em torno de um protocolo. É o caso da escassez. Tá? E tipo, vocês entendendo isso um pouco melhor, vocês podem olhar e falar assim, tá bom, de repente pode ser que vale a pena, que eu queira tentar montar um business que resolve esse problema. Não sei. Esse é um dos objetivos desse disciplina, tá? Mas vamos lá, seguindo aqui. Voltando na minha analogia lá do pão de queijo. No mercado normal, o cara, tipo assim, imagina que é a pessoa que está entrando para comprar o pão de queijo que fala, quero pagar tanto, tá? Imagina que custou R$5 para fabricar cada pão de queijo, mas só entra a gente querendo pagar R$1. O cara já gastou os R$5, sei lá, 50 ali para fazer os 10 pão de queijo. Em princípio, provavelmente o que vai acontecer? Ele vai vender lá pelo preço que der. E num mercado normal, entre aspas, aquele fabricante provavelmente não fabricaria mais pão de queijo. Porque ele olha e fala assim, eu estou fabricando alguma coisa com um certo custo e eu não consigo vender e eu só vendo com prejuízo. Então, uma hora eu vou parar de fabricar aquilo. Uma hora eu vou parar de produzir o serviço. O minerador pode fazer isso. Ele pode parar e desligar as máquinas dele. Tá? Qual é o problema? O problema é que do ponto de vista global aqui do protocolo, a rede vai ficar mais lenta, a taxa de produção de blocos vai ficar mais lenta num primeiro momento, mas eventualmente, se tiver a gente minerando, eventualmente vai chegar num período de ajuste da dificuldade, e a gente viu, se demorar demais para minerar os blocos, a dificuldade vai abaixar. E se demorar mais de novo, vai abaixar de novo, e vai abaixar de novo. Então, a taxa de produção dos blocos no sistema é mais ou menos fixa. Cada minerador individualmente não consegue controlar isso. Mesmo se for uma pool muito grande, vou explicar o que é uma pool, ele não consegue controlar isso. Não sozinho. Tá? Isso quer dizer que a demanda é variável, que é do lado dos usuários, mas a oferta dos blocos é fixa. O minerador não consegue controlar isso. Tá? Isso é bom ou ruim? Eu não faço a menor ideia. Mas quando eu trago esse fato para os meus colegas economistas, isso é um mercado estranho. E isso é um mercado que eles não conseguem entender direito e eles gera problemas até na modelagem disso. Isso quebra toda a teoria de como é que poderia funcionar essa coisa. Tá? Por isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim. O que eu estou dizendo é, a gente não sabe como é que isso vai funcionar no futuro. Estou explicando como é que é. Tá? Estou explicando como é que é. O minerador, em princípio, não tem controle sobre a taxa de oferta dos blocos. Tá? Então tem uma escassez muito grande relativa aqui nessa história do 1 mega. Tá? Tem uma escassez muito grande. Tá? Problemas que isso traz. Fora não saber se isso vai funcionar no longo prazo. Tá? Problemas que isso traz. Primeiro problema. Problema em aberto. Fee estimation. Como que eu, usuário, decido quanto que eu vou incluir de taxa na minha transação? Porque eu quero pagar o mínimo possível. É um custo. Eu quero pagar o mínimo possível. Mas se eu pagar de menos, não confirmo minha transação. E eu quero que minha transação seja confirmada. Então eu quero tentar estimar quanto que é a taxa adequada para conseguir confirmar aquilo num tempo razoável. Tá? Num tempo razoável. Basicamente, e aí aqui não tem uma boa solução.
Não é que não tem uma boa solução. Não tem uma solução definitiva, tá? E há um campo de pesquisa em aberto. Como estimar essa taxa? Aí vocês vão falar, cadeia de Markov, filtro de Kalman. É problema de estimação mesmo, tá? O que você tem de informação? Que você pode usar? Você tem basicamente duas informações aqui, tá? A primeira delas é: qual foi a taxa que foi paga nos últimos blocos? Você está vendo os blocos, você consegue, mesmo que você não esteja minerando, você está vendo os blocos, você consegue calcular. Ah, nesse bloco teve tanto de... A maior taxa que pagou foi essa, a menor foi aquela, a distribuição foi assim. Você consegue calcular cada uma das taxas, para cada uma das transações que está nos últimos blocos. Igual mercado de coisa. Você olha o passado recente, vê quanto foi os últimos negócios que fechou e tenta ir perto daquilo, certo? Tá. Mas você tem uma outra informação aqui, tá? Como qualquer outro mercado, tá? De carro que você está colocando aqui, mas todo mercado funciona assim também. Pode estimar o preço de alguma coisa olhando o que os outros estão fazendo ao nosso redor. Você pode olhar as transações que estão no que a gente vai chamar de mempool. O que é mempool? Tá? O que é mempool? Mempool é um banco de dados que o seu nó vai construir com transações que são válidas. Ele recebeu uma transação, validou e ele decidiu. Isso aqui é válido, eu não vou rejeitar. Mas eu nunca vi essa transação num bloco. Quer dizer que eu não posso confiar nisso aqui ainda. Não posso confiar no sentido de pode ser que seja confirmada uma outra transação concorrente a essa daqui, que gasta a mesma coisa que essa, e aí essa daqui será invalidada por causa disso. Ela é válida hoje, porque eu nunca vi ela ou nenhuma concorrente num bloco. Tá? Mas eu não posso confiar totalmente nessa coisa aqui ainda. Tá? Preciso esperar a confirmação. Então elas são válidas, mas não confirmadas. Elas são válidas, mas elas não são confirmadas. Tá? Daquelas transações que são válidas, mas não estão confirmadas, é daqui que o minerador vai tirar a fila que vai construir a fila de transações que potencialmente ele vai incluir no bloco. Tá? Então eu estou vendo as transações que potencialmente vão entrar no próximo bloco, ou nos próximos blocos. Tá? Então eu estou vendo tanto o passado, quanto eu estou vendo o presente. Eu não sei o futuro, eu não sei o que vai ter no próximo bloco. Mas eu estou vendo o passado e eu estou vendo o presente. Tá? Como que a gente estima isso? Por isso que eu falei, agora passa a ser um problema de estimação. Já não é mais Bitcoin em si. Filtro de Kalman, cadeia de Markov. Sei lá o que você vai usar para estimar. Tá? Sei lá o que você vai usar para estimar. Mas técnicas de outros domínios para isso aí na engenharia não faltam. Tá? É um problema inclusive, é um problema de inteligência artificial, isso aqui entre aspas, hoje em dia chama inteligência artificial também. Tá? Fazer esse tipo de estimação. Tudo bem? Essa mempool aqui, tá, é uma coisa interessante. Ela é uma coisa interessante de comentar um pouco mais. Primeira coisa a perceber. Ao contrário da blockchain, que a gente tem um mecanismo de sincronização, que é os blocos sendo minerados. É o mecanismo de sincronização dessa blockchain. A mempool não tem um mecanismo de sincronização. Isso quer dizer que a mempool, as transações que eu vi, eu validei, não são as mesmas transações que você viu e você validou. Porque pode ser que eu tenha visto algumas transações que você nunca viu, e vice-versa. E, pelo menos agora, em princípio, na rede, a gente não tem nenhum mecanismo para sincronizar isso. Tá? A única coisa que eu posso falar é, eu vi algumas transações, se você é um nó que está conectado comigo, eu olho e falo assim, eu vi essas transações aqui. Inclusive, você pode nunca pedir aqueles dados para ver também. Eu anuncio para você e falo, eu vi essa transação aqui. Mostro para você o identificador dela, mas você que tem que me pedir os dados. Pode ser que você nunca me peça, beleza, por qualquer motivo que seja, sei lá por quê, tá? Não importa, tá? Mas a mempool, ela não é sincronizada. Isso quer dizer que cada mempool, na verdade não tem a mempool. Cada nó tem uma mempool diferente. Uma visão local do que está acontecendo, tá? Outra coisa que influencia no que está ali disponível em cada mempool é quanto de memória
eu permito o meu nome, isso vai rodar num computador em algum lugar, quanto de memória eu permito o meu computador gastar com essa estrutura. Ele vai construir um banco de dados e eu falo, você pode gastar 100 mega com isso, 10 mega, sei lá quanto. Obviamente, se eu, no meu nó, eu falo assim, não, só pode gastar 10 mega de dados aqui. 10 mega é suficiente para 10 blocos de transações. Tá? Não é exatamente pouquinho. Eu só deixo 10 mega. E tem um outro lá que permite 1 GB nessa mempool. Cara, com certeza essa mempool de 1 GB vai ter transações que o de 10 mega não vai ter. Elas vão ser diferentes. Tá? Vão ser diferentes. Repare que isso tem um custo, né? Tipo, tem um custo aqui de infraestrutura para manter essa coisa. Tá? Mas a mempool não é sincronizada. Não é sincronizada. Tá? E aí, do mesmo jeito que a gente fala quando a gente fala na blockchain e nas transações. Peraí, tá aqui, ó. Quando eu falo que alguma coisa é válida ou inválida, eu estou fazendo uma referência ao que a gente chama de consenso. Tem um conjunto de regras que eu vou comentar com vocês aqui, que são regras, algumas são explícitas e outras não são explícitas, essa coisa é bem mais complicada do que parece, tá? Mas é um conjunto de regras e esse conjunto de regras determina, isso é válido ou aquilo é inválido. E as regras têm a ver com as transações e com os blocos. Ao contrário das transações dos blocos, que tem uma regra hard, que a gente está chamando de consenso, tá? A mempool, ela vai seguir um outro conjunto de regras que a gente vai chamar de policy. O policies, ou as políticas, tá? Por um motivo muito pragmático, eu preciso decidir o que eu faço com essas transações aqui. Imagina que está chegando transações e eu tenho uma quantidade de memória limitada, eu vou precisar jogar algumas fora eventualmente, tá? Qual a regra que eu escolho para jogar essas transações fora, para descartar elas? É uma regra de política, é a minha política interna. Eu posso, no meu nó, decidir assim, se acabar o espaço da minha mempool e está chegando transações novas, joga fora as mais antigas. Por que isso faria sentido? Quando você olha historicamente lá na blockchain, você consegue olhar isso, né, na blockchain e tal. Você percebe que UTXOs mais recentes tendem a ser gastas mais rápido. E UTXOs mais antigas, elas tendem a ficar lá paradas há muito tempo. Quanto maior a idade de uma UTXO, quanto maior a idade de uma UTXO, menor a probabilidade dela ser gasta. Observando o que está acontecendo historicamente na blockchain. Tá? Então, faz sentido eu tentar manter só as transações mais recentes, que provavelmente é aquelas que vão entrar no bloco ali, é que eu preciso para validar o próximo bloco, aquela coisa. Tá? Não sei por que isso acontece. Porque, em tese, elas teriam uma taxa maior, né? Isso é uma boa pergunta. Por que isso acontece? Eu não faço a menor ideia por que isso acontece. Eu tenho uma tese que eu não tenho a menor ideia de como é que eu poderia verificar isso. Já te passo a palavra. Eu tenho uma tese de que tem 2 tipos de atores aqui hoje no Bitcoin, que é o hodler, que é meio que uma piadinha com o holder, né? Tipo, tá mantendo a parada. E tem alguém que está de fato usando isso em aplicações, vou chamar assim de applications, tá? Está usando com pagamentos, aplicações. Está usando realmente para fazer pagamentos, tá? Esse cara está estocando, esse cara está usando a coisa para pagamentos de fato. Tudo bem? E aí repara que esse cara aqui é o buy and hold, cara. Ele compra e segura. Então faz sentido que tem algumas UTXOs lá que foram criadas e tá lá parado. Essas aqui não, é dinheiro que tá, tipo, circulando com a velocidade um pouco maior. O trader estaria nas aplicações? O trader meio que tá ali nas aplicações. Diga, Luca. É porque eu acho que, ou eu entendi errado, mas acho que você está confundindo a questão do gasto que de fato tem essa curva, né? Que tem as transações mais antigas tendem a não ser gastas, e as mais novas tendem a ser gastas rapidamente. Isso. Só que o senhor estava falando a questão de management da memory da mempool. Uhum. Que no caso, assim, chegou transações e a mempool está ficando lotada e eu escolho quais que eu vou descartar. Uhum. E aí, no caso, o senhor relaciona a questão de descartar as que estão há mais tempo na minha Eu disse que isso é uma regra possível. Sim, mas eu acho que ela não tem relação direta entre a questão das transações das UTXOs mais antigas e as transações que... Eu não estou afirmando que
é por causa disso que a gente faria isso. Estou dizendo que tem alguma lógica de se fazer isso, por conta desse fenômeno aqui. Mas tem outras políticas, né? Alguém pode falar assim, não, eu vou manter as mais antigas e... Ou vou manter as mais antigas. Ou então eu posso escolher com base nas taxas que estão sendo pagas. Ah, eu vou ficar mantendo aquelas que pagam muita taxa, mesmo independente da idade. Mas repare que isso aí é uma regra local. Cada nó decide o que fazer e fazer diferente não importa aqui. A gente não sai de consenso por causa disso. E antigamente tinha, tipo assim, a inclusão de transações no bloco sempre foi de acordo com taxa, obviamente que cada minerador escolhe, mas ou você tinha uma regra quando existia mineração no Bitcoin Core, de que tipo, transações mais antigas teria algum peso, algum fator de peso para ser incluído no bloco. Nunca vi. Eu não lembro, eu não vi a implementação lá das antigas, mas eu me lembro de ter visto no código lá dos, tipo, sei lá, de 2009, 2010, quando ainda tinha mineração lá do Bitcoin Core, quando era com CPU, de ter visto um trecho de código que era a parte onde era o template, né? Que ele ordenava com base nas taxas. Eu não sei dizer se tinha outras regras para ir construindo essa fila. Não me lembro disso. Eu acho que não tinha, porque provavelmente seria bem marcante, né? Mas foi uma época que eu não olhei com detalhe isso, não me interessava muito saber, eu estava tentando descobrir o que o código fazia. Sabe? Todo mundo bem? Então, se uma ordem de pagamento saiu da mempool de todo mundo, ela morreu. Repete sua pergunta. Sua pergunta acho que é mais interessante do que parece. Você falou que tem hora. A mempool é só a questão das suas ordens de pagamento, ordem de Isso, as transações. transações. Se tem uma transação que ela ficou tão antiga que ela ficou, sei lá, inadequada, que ela saiu de todas as mempools. O que acontece com ela? Tá, ó, essa pergunta é bem interessante. Imagina que tem uma transação que o nó cinza propagou para os outros nós. E aí, por algum motivo de, sei lá, vamos supor que a taxa era muito baixa e ela acabou nunca sendo confirmada. Acumulou lá. E os outros nós foram deletando essa transação aí com o tempo das suas mempools, porque estava ficando muito antiga. E aí eles, supondo nessa política de manter as mais recentes e deletar as mais antigas em prol das mais recentes, tá? Quer dizer que minha transação morreu? Cancelou? Sumiu? Isso é uma boa pergunta, porque olha só, você que fez o pagamento, você não vai deletar isso aqui da sua carteira. E principalmente, quem está recebendo aqueles dinheiros não vai deletar isso da sua carteira, ou da sua mempool. Porque quem está recebendo aqueles dinheiros ali, quem está envolvido com as transações, com a transação, quem está envolvido diretamente com aquela transação tem interesse que aquela transação seja confirmada. Então ele tem interesse em monitorar aquilo e manter aquele dado lá. Inclusive, às vezes, repropagando ela se ela está ficando muito antiga, né? Teria uma regra para a questão da propagação? Não tem uma regra muito específica, tem regra sobre a propagação. Porque a propagação é parte dessas políticas aqui. Poderia sair para o país spamando. Poderia sair spamando, mas aí entra uma outra questão de rede que é. A gente vai começar a botar regras no lado do P2P, né, do networking. Se você começar a ficar me mandando, tipo, sei lá, flooding, né, tipo a mesma transação, o tempo... É porque não é bem assim que funciona. Não é como se... esse nó aqui, ele não pega o dado da transação e manda para você. Não é assim que funciona, tá? O que de fato a gente faz é, eu mando para você um TXID da transação, que é o identificador dela. E aí tem uma mensagem bem específica, chama INV, que é uma mensagem de inventário. Você é pra gente falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá? É a mensagem mais comum na rede. Eu mando para um nó aqui um TXID. Tem um pouco mais de coisa lá, porque como o TXID e o identificador dos blocos não tem diferença, são hash do mesmo tamanho, eu preciso dizer, isso aqui é uma transação, isso é um bloco. Tá? Mas enfim, eu mando o TXID. Se esse nó aqui, diante dessa informação, ele olha e fala assim, eu não tenho essa transação aí. Aí o que ele faz?
ele manda uma outra mensagem aqui que é o get data com aquele TXID. Ele fala assim, me dá essa transação então. Me dá os dados dessa coisa com esse identificador aqui então. Aí o azul vai lá e manda a transação. Aí chegou a transação, vai validar e vai botar na mempool. Entendeu? Então não é exatamente eu te mando transação. Eu fico anunciando, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E não tem problema essa mensagem de inventário. Ela é curtinha, ela é feita para ser propagada assim, um monte de vezes, repetida até se for o caso. Dá para fazer DOS com isso? Dá, tem problemas aí. Claro, tem algumas proteções, mas sim, tem problema aqui, mas boa parte das mensagens acontece isso. Tipo, anuncia transação repetida, acontece. Isso aí não é um grande problema. Porque o dado é pouco. O TXID são 32 bytes, é bem pequenininho. A mensagem de env tem um cabeçalho que é bem pequenininho também, sabe? É coisa de uns... total aí deve dar coisa de uns 50 bytes. Então você tem que excluir uma transação de forma passiva da rede, sabe qual foi confirmado. É só você não fazer. Mas aí os envolvidos também têm que excluir aquela transação. Às vezes o envolvido pode ser você mesmo, uma parte sua pode ser de tudo. Isso, mas isso aí entra numa questão que é o management dessas transações. Sua carteira precisa gerenciar elas. Tanto as que você está pagando quanto as que você está recebendo. Mas se fizer uma para mim mesmo, propagar na rede, a rede esquecer e sei lá. Mas você mantém aquela transação com você. Imagina que você propagou uma transação que paga você mesmo. Aí a rede esqueceu ela porque estava pagando muito pouca taxa. Mas você está com ela ali ainda. Hã? Aí o meu computador molhou, perdi. Mas aí a gente já está indo para um cenário muito, muito doido, assim, não tem como saber. Em princípio, como é que você cancela? Em princípio, você não cancela uma transação e ela não é esquecida pela rede, em princípio. Tá? Você está vendo que é mais complicado do que parece. Tudo bem? Mas vamos lá. Em princípio, como é que você cancela uma transação? Você escreve, não é por cima, você escreve outra que faz o gasto duplo com relação àquela primeira. A gente vai ver aqui que tem outros mecanismos para isso. Aí no caso, assim, ele falou, a hipótese dele seria dele para ele mesmo, né? Mas no caso do recebedor ser outra pessoa, esse recebedor ele pode criar uma transação com essa nova moeda que ainda não foi confirmada, sendo vinculada, e a segunda transação tem uma taxa para poder forçar a primeira a ser realizada? Não entendi. O senhor tinha me dito aí que... Talvez seja um mecanismo que eu vou mostrar agora. Tá? Tá bom. Mas enfim, entenderam que essa história da mempool é mais complexa do que parece, né? Tá? Tem uma certa discussão hoje e tem proposta para a gente começar a ter algum mecanismo de sincronização dessas mempools. Tá? E por um motivo muito simples, porque isso melhora a propagação dos blocos. Porque quando eu te mando um bloco, a expectativa é de que a maior parte das transações que vai estar naquele bloco, você já viu, está validado na tua mempool. Então eu não preciso te mandar aquele 1 megabyte inteiro. Posso te mandar o cabeçalho, que você nunca viu, a Coinbase Transaction, mais as transações que eu acho que você não tem. Mas eu não preciso te mandar tudo. Se eu achar que você tem a maior parte delas, eu não preciso te mandar de novo. Esse mecanismo está implementado hoje, que chama Compact Block. Não, não é compactar o bloco. Eu não te mando as transações dele. Mas, tipo, se é tão pequeno, por que investir? Porque se é tão pequeno, porque 1 megabyte parece muito pequeno, certo? 1 megabyte parece muito pequeno, mas 80 bytes, 100 bytes, 200 bytes é bem menor, né? Ainda menor, concorda? Tá. Qual que é o lance aqui? A velocidade de propagação dos blocos, quanto maior a velocidade de propagação dos blocos, menor a possibilidade de acontecer um fork na rede. De eu estar minerando e não ter visto o último bloco. Quanto mais rápido os blocos se propagam, mais rápido todos os mineradores veem o bloco novo, todos os mineradores começam a trabalhar em cima do bloco novo. E aí isso diminui a probabilidade do split na rede. Entendeu? Então isso melhora a mecânica da rede como um todo. Diminui a reorganização, que é tipo esses blockchains concorrentes, é normal, é natural. Mas a gente não quer que elas aconteçam. Então esse mecanismo de Compact Block, por mais bobo que pareça, isso aqui é de 1 mega para 200 bytes, faz toda a diferença.
É a diferença de um bloco demorar, sei lá, 2, 3 segundos para propagar na rede toda. 2, 3, 4, 10 segundos. Sabe, assim, para cobrir a rede toda. E demorar 10 milissegundos. Essa é a escala que a gente está tentando... É dessa escala que a gente está falando. E esses segundos fazem muita diferença. Nessa probabilidade de forks na rede. É bem raro ver um fork na rede hoje, tá? De um bloco ou 2 blocos. É muito raro. No início da rede era extremamente comum fork de 2, 3, 4 blocos. Toda semana tinha fork de 2 blocos. Interessante de fork, por exemplo. Vamos supor que eu sou um minerador e eu recebo 2 blocos simultaneamente válidos, tudo certo. Uhum. Foram blocos honestos, só que Sim, por acaso 2 mineradores Blocos concorrentes, eles... blocos diferentes, informações diferentes. Eu, como minerador, como eu escolho qual dessas seguir? Porque todo mundo vai tomar uma Você que vai dizer, é uma decisão sua. Então, e se por acaso, assim, 50-50? Para você, tanto faz, concorda? 50% dos... Se um dos blocos concorrentes que apareceram, ele paga a subsídio para você, é aquele que você vai escolher, óbvio, né? Mas se você é um terceiro ali, você viu 2 blocos concorrentes, você é um minerador e viu outros 2 blocos lá quaisquer. Tu escolhe o primeiro, tu escolhe o que você quiser. Então, sempre tem um forte, mais ou menos metade da rede escolhe o errado. Mais ou menos metade da rede, eu não sei dizer, eu não diria. Mas pode acontecer um split e aí o minerador vai começar, cada um escolhe, fala, não, beleza, eu vi esse aqui, eu vou seguir nesse aqui. Não, eu vi aquele, eu vou seguir naquele. Não tem uma regra, porque não importa. Qualquer bloco sendo válido é ok. Ao contrário de quando acontece problemas. Se 50%, por exemplo, escolher o primeiro bloco, 50% escolher o segundo, alguma hora um desses vai achar o próximo bloco. Isso. Essa computação de todo esse pedaço da rede que escolheu o bloco errado foi jogada fora. Foi jogada fora. Paciência, da vida. É parte do protocolo. Não é... Eu não diria que foi jogada fora, eu diria que isso foi parte do processo. Isso tem que acontecer para blockchain continuar progredindo. Isso é parte do processo. Cuidado com essa noção de tem que jogar fora. Isso não tem trabalho jogado fora aqui. Isso é parte do processo. Esse trabalho precisa acontecer. Pronto. Foi o custo daquele outro bloco lá e teve um reorg no meio, teve todo esse custo e acabou. E se eles concordassem, mais capacidade da rede estaria dedicada para essas transações novas. Isso, em parte, por isso que a gente quer esses blocos propagando mais rápido. Isso diminui essa probabilidade. Você pode pensar que é um certo desperdício ali, quando tem um bloco reorganizado, de fato, de alguma forma é mesmo, mas como é que a gente melhora isso? Aumentando a velocidade de propagação desses blocos, diminuindo a latência. A gente não está falando e aqui basicamente eu não vou falar quase nada, só muito en passant, de como é que é a camada de rede dessa coisa. Tá? Mas a camada de rede é importantíssima. É importantíssimo, mas basicamente aqui nessa disciplina a camada de rede para mim tem algum mecanismo de trocar mensagem e a mensagem chega lá. Tá? Mas é extremamente relevante. Inclusive eu incentivo que vocês façam trabalhos relativos a essa camada de rede, porque tem muita coisa interessante acontecendo. Tá? Deixa eu falar mais 10 minutos e aí eu se libero para vocês para o intervalo, já para almoçar. O que eu faço se eu escolher uma taxa muito baixa? O que eu faço se eu quiser mudar a taxa da minha transação? Tá? Então, em princípio, o que eu precisaria... O que está acontecendo, né? Eu tenho uma transação que tem uma entrada, sei lá, tem 2 saídas. Imagino que está pagando muito pouca taxa. O que eu posso fazer para... pagar mais taxa? Tá? Eu poderia pensar o seguinte: eu vou fazer uma transação, uma outra, que gasta a mesma entrada e faz, entre aspas, os mesmos pagamentos, só que agora pagando mais taxa. Tá? E, em princípio, a vermelha, quando ela for confirmada, invalida a transação preta. Tá? Qual é o problema? O problema é que havia uma regra uma regra de política. Repara,
política, que era widespread, né? Que era a regra standard, padrão, basicamente todo mundo seguia, que era o seguinte: se houver uma transação válida fazendo gasto duplo, eu vou jogar ela fora. Eu não olhava a taxa. Entendeu? Eu não mantenho esse cara aqui. Eu valido ela, mas eu não repropago esse cara para os meus outros. Porque eu já vi uma outra que tá gastando a primeira, uma certa UTXO, uma certa moeda. Tá? Isso aqui é uma tentativa de gasto duplo. Isso aqui é uma coisa para o nó olhar e falar, cara, isso aqui é uma coisa... Isso aqui é para ser estranho. Isso aqui é para levantar alertas. Tá? Como é que era a política normal? Tá, eu vi isso, eu validei, mas tá tentando fazer um gasto duplo, eu vou jogar fora essa segunda. Isso aqui diminui muito a probabilidade de que essa transação vermelha seja confirmada no lugar da preta. Só que a preta está pagando pouca taxa, e aí também não está confirmando a preta. Tá? O que a gente fez? Em algum momento teve uma proposta, e aí o mecanismo hoje, um dos mecanismos que é bastante usado é o Replace by Fee. Replace by Fee, RBF. Tá? E ele foi sendo introduzido em várias etapas. Antes ele era optativo, hoje ele é meio que é o padrão. Tá? Enfim, qual que é a ideia? A ideia é que eu vou colocar alguma coisa na transação, na primeira, tá? Na primeira transação, sinalizando se ela pode ser sobrescrita, entre aspas, ou não. Se ela pode ser substituída ou não. Tá? Especificamente no Bitcoin, como é que isso é feito? Na entrada de cada transação tem 4 campos. Cada entrada tem 4 campos. Tem o TXID e o index. Isso aqui diz para mim qual moeda eu estou tentando gastar. Eu tenho o script sig, que tem os dados necessários para cumprir o contrato da moeda que eu estou tentando gastar. E tem um campo que chama sequence, que quando eu estava falando das transações, eu só falei assim, esquece isso aí. Tá? Ele era usado para fazer uns lock times, mas isso nunca deu certo. E aí ele era um campo que não servia para nada. Basicamente, o que todo mundo fazia? Escreve F, blá, 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 tudo F aqui e segue a vida. Ele meio que não servia para nada. Tá? Na prática, não servia para nada. O que a gente fez então? Teve um soft fork em algum momento, vou falar o que é soft fork na segunda metade da aula, que mudou a interpretação do que é o sequence. Tá? Que mudou a interpretação do sequence. Se o sequence for diferente de tudo F, quer dizer que essa transação aqui, ela pode ser replaced. Eu posso fazer isso aqui, e desde que eu siga algumas regras, essa transação vermelha vai sobrescrever na mempool de quem está recebendo aquilo, aquela transação preta. E aí isso propaga a transação vermelha com mais facilidade. Tá? Só que isso tem problemas, vocês podem imaginar, porque é muito... Toda vez que a gente introduz um mecanismo assim, que é desejável, tá? Eu quero poder fazer isso. Me dá vantagens. Qual o problema? Eu aumento minha superfície de ataque de algum tipo de negação de serviço, fazer um flood em alguma coisa. Porque antes, isso aqui servia como um mecanismo de contenção de quantas mensagens vão ser propagadas na rede. Tá? Agora eu diminuí esse mecanismo de contenção. Agora eu posso ficar pegando... É muito barato criar a transação. E é muito barato criar a transação fazer um gasto duplo. Tá? Por isso que não é só ir lá e falar assim, o sequence é tanto. Tem algumas regras. Tá? Uma das regras é a chamada regra 3, que sempre me lembra da música do Toquinho. Como é que é o nome? Regra 3 mesmo. Tá? Hã? Você abusou da regra 3, onde menos vale mais. Vocês já viram isso, tá? Quem não conhece essa música precisa ter referência, velho. Porque se aplica muito, a letra da música se aplica muito a fatídica regra 3 aqui, tá? Mas enfim, o que a regra 3 fala? Tá? A regra 3 do RBF. O que ela fala? Ela fala que a transação que está substituindo, ela tem que pagar mais taxa. Ela tem que pagar mais taxa absoluta. E não só uma taxa por byte maior. Tá?
que eu quero dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma transação A que tem 100 mil bytes e ela está pagando 1 satoshi por byte. 1 satoshi por byte. Isso aqui é a taxa da taxa, né? Tá? É o ratio, né? Em português soa mal, né? Que é a taxa da taxa. A gente usa a mesma palavra para duas coisas diferentes, mas tudo bem. Quanto de taxa total isso está pagando? 100 mil satoshis. Isso é a taxa total que está lá sendo paga, tá? Essa taxa é relativamente baixa, tá? É 1 satoshi por byte, é barato. É bem barato, na real. Uma transação à linha pode ser uma transação de 200 bytes e está pagando 2 satoshis por byte. Do ponto de vista do minerador, o que importa é isso aqui, ó. Porque isso aqui é o custo-benefício dele incluir isso no bloco. Tá? Alguém está me pagando mais pelo espaço que eu estou disponibilizando. Alguém está me pagando mais pelo espaço. Tá? Só que acontece que aqui gasta menos espaço do que aqui. Então a taxa total aqui fica maior do que aqui. Aqui está pagando 200 satoshis no total. Mas vocês veem que é como se fosse o aluguel por metro quadrado maior aqui, né? Tá? Enquanto que na de cima está pagando um aluguel mais barato pelo metro quadrado. 400. Eu que eu não sei fazer conta. Beleza? A regra 3 fala que isso aqui não é permitido. Que se isso acontecer, não vai entrar lá no replace. A transação à linha teria que pagar mais do que essa daqui, ó. Tanto mais taxa relativa quanto mais taxa absoluta. Então, para a transação à linha entrar no RBF, pela regra 3, ela tem que pagar mais do que 100 mil. Ela poderia pagar 100.001 satoshis. Só que quanto que dá isso de taxa relativa? Dá 101 mil dividido por 200 bytes. Sei lá, dá um número bem grande, 500 e tantos bytes, né? 500 mil, sei lá. Nem sei quanto que dá isso, dá muito. Tá? Dá muito. Dá uma taxa muito cara. Estupidamente cara. Sei lá, 500 satoshis por byte é muito caro. Muito caro em qualquer situação, tá? Aqui, historicamente, para a rede. É muito caro mesmo, assim. Tranquilo? Repare que essa regra 3 aqui, ó, ela pode ser facilmente abusada. Porque eu posso facilmente criar uma transação aqui em algum momento, que é uma transação grande, é fácil criar uma transação grande, é só botar muitas saídas ou muitas entradas, ou botar muitos dados lá no script, tá? Pagar uma taxa muito baixa, por exemplo, para pagar para você, eu estou te fazendo pagamento. Aí eu crio uma transação bem grandona pagando uma taxa bem pequenininha, tá? É relativamente fácil a gente fazer isso aqui, por exemplo, sei lá, eu sou uma corretora, tá? Aí eu tô te pagando o que eu devo para você. Só que eu tô te pagando uma transação que não confirma, porque a taxa está muito baixa. E aí olha o problema. Para eu fazer o replace dessa coisa aqui, eu vou precisar aumentar muito a taxa, de forma que isso aqui pode ficar economicamente inviável de fazer. Então, isso é um tipo de ataque que é plausível e isso acontece na rede. Tá? Isso aqui gera um problema que a gente chama de transaction pinning. Pinning é botar um pino, né? Tipo, travar alguma coisa em um lugar, botar um pino lá para travar. Tá? Isso aqui é uma forma de você travar uma certa transação lá e não deixar ela ser replaced. Botar uma taxa muito alta. Tá? Botar uma transação muito grande com a taxa baixa. Tá? Repare que isso é um problema. Se a gente vai lá e tira a regra 3, o que a gente abre? Abre margem a ficar fazendo DOS, porque agora é fácil de ficar fazendo replace e ficar fludando a rede com um monte de transação que vai ser tudo inválido. Tá? Então, na hora que a gente está fazendo essas regras, precisa tentar encontrar um balanço entre o ataque, lembra, um ambiente adversarial, um possível ataque de alguém tentando bagunçar a rede, e alguma coisa que a gente está tentando fazer que é um comportamento legítimo. Tudo bem? Vamos fazer um intervalo agora, a gente volta depois do almoço.